com o bico folha, tá? Fiz as lateral dele. Gente, que ela tá gostosa. Vou colocar gelar agora, vou almoçar e depois vou montar isso assim que eu acho legal. Eu venho aqui e também compartilho, sabe, com vocês. Assadinho de frango que eu fiz na hora, assadinho de presunto e queijo. E aí tem mais 2 pacotes, né, de salgados, que dá um cento, tá? Funciona a entrega, né? Eu tenho entrega, gente, central e mando mensagem. O bolo tá caindo, ele disse pra mim. Tá caindo da forma, da bandeja. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de sábado aqui com um dia produtivo, cheio de encomendas, gente. E eu já comecei aí mostrando para vocês a montagem de um bolo de 60 fatias que eu tive para entregar, gente, pelas 10 da manhã. Nessa hora aí que eu estou montando é cedinho da manhã, gente. E esse bolo de 60 fatias, ele é com recheio de nata com morango, nata com bombom e creme de leite condensado. E o tamanho desse bolo, que com certeza vocês vão me perguntar, deixa eu ver aqui que eu já falo pra vocês. É 30 por 40, gente, tá? Esse é o tamanho do bolo de 60 fatias e fazia muito tempo que eu não tinha encomenda desses bolos grandes, tá? Eu tenho sempre bastante encomendas de bolos menores. Os bolos grandes saem, mas não com tanta frequência. E eu fiz duas massas, tá, gente? Nessa forma, eu fiz uma massa com 8 ovos, 2 massas, cada uma com 8 ovos, entende? Então, no total, eu gastei 16 ovos para fazer todas as massas, tá? E a minha massa de bolo é aquela massa de pão de ló que com 4 ingredientes, né? Que vai ovo, açúcar, farinha e fermento. Só isso, tá, gente? Já até ensinei vocês aqui no canal. Sei que vocês me perguntam quanto mais ou menos eu gasto para fazer um bolo. Gasto assim de ingredientes, tá, gente? De ingredientes eu coloquei, foi 4 natas, gente, 2 leite condensado, foi 1 creme de leite, 2 bandejinhas de morango, sabe? Daquelas de 250 gramas. Eu gastei 2 nesse bolo, tá? E foi, eu acredito que foi uns 10 bombons para rechear também, tá? Então, mais ou menos isso que eu gastei, assim, falando por cima para vocês, né? De ingredientes, entende? Nesse bolo aí, tá? Gente, essa camada aí é a camada de nata com bombom. E eu peguei o bombom e piquei e coloquei direto na nata ali, sabe? E as massas, gente, eu fiz as massas baixinha, porque eu não quis fazer, assim, um bolo com massa muito maçudo. Eu gosto dos meus bolos, gente, mais, assim, com bastante recheio e não com muita massa, sabe? Não só eu que gosto, no caso. Os clientes gostam, né, gente? Eles gostam dos meus bolos, falam porque é bem recheado.
E também bem molhadinho, né, gente? A massa sempre bem molhadinha, né? E esse bolo, gente, de 60 fatias, eu pensei se eu colocava na bandeja fechada ou na bandeja aberta. Eu queria ter colocado numa bandeja aberta, porque é mais fácil de decorar, né? Mas sábado tava uma chuva, sabe? Tava um tempo pra chuva. E aí eu fiquei com medo de colocar ele na bandeja aberta e daí, né, o cliente me buscar e tá chovendo, sabe? Gente, vocês viram que eu pesei esse bolo? Ele deu ali na balança, sem a cobertura, 5,6 kg. 5,7 kg, sabe? 600 e pouquinho. 5,7 kg. Só que ainda ia o glacê em cima e mais água, né? Mais ali molhar ele, né, gente? Então, ele tem que pesar, gente, um bolo para 60 pessoas. Tem que pesar, em média, uns 6 quilos, que é o que dá o meu bolo de 60 pessoas, tá? Então, muita gente me pergunta até, Tati, como é que faço para saber a quantidade de bolo, né, por pessoa? Então, cada 10 pessoas é 1 quilo de bolo, né? No caso, tu vai fazer 100 gramas por pessoa, entende? Então, essa é assim, por exemplo, Tati, quanto que eu vou gastar para fazer um bolo? Quanto que eu preciso para um bolo para 20 pessoas? Então, o bolo tem que pesar 2 quilos, compreendeu? Então é isso. E mais informação sobre tamanhos, gente, de bolo, tamanho, as quantidades de recheio, massas, né? Por exemplo, assim, ó, cada tamanho de forma para quantidade X de massa tem completinho no meu curso de confeitaria. E eu deixo o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários. E lá não só tem bolo, como tem doces e salgados para te aprender a trabalhar em casa e ter uma renda dentro da tua cozinha. E, gente, deixa eu já falar, porque com certeza vocês vão me perguntar qual é o valor desse bolo. Esse bolo eu cobrei R$ 420, tá? Esse é o valor da minha tabela. O bolo de 60 fatias, de 60 pessoas. Dá em média, assim, eu tô cobrando, gente, em média R$ 70 por quilo de bolo, tá? Não sei quanto que é na tua região, me fala aí, mas aqui, gente, não tem como eu passar disso, entende? Já se eu passar disso, se eu vender esses bolos grandes por mais, digamos, o quilo por mais que isso, não vou conseguir vender, entende? Então, assim tá bom, o lucro tá ok pra mim. E é isso, gente, tá? Confeitei ele ali no lado, ali com o bico folha, tá? Fiz as lateral dele, todo no glacê, tá? A cliente pediu o bolo lilazinho. E é isso, gente. Esse foi o resultado desse bolo, né? Da primeira encomenda que eu tive. Sábado, né? E o sábado começou assim, gente. Corrido, corrido, corrido. Meu sábado. Vocês vão ver aí no vídeo aí. Tinha muita encomenda, sabe? Tinha mais bolo, tinha salgado. Esse foi só o início, gente, tá? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sábado daquele jeito, né? Sábado, só que não. Bora trabalhar, gente. Hoje já fiz bolo de 60 fatias daquele bolão, né? E a cliente me pediu para as 10, quase 11 horas, não venho ainda, mas já tá prontinho, tá gelando no freezer, né? Aqui no forno já tem massas assando, mais massas assando. E eu ainda tenho que fazer uns salgados, né? Sábado daquele jeito que vocês conhecem, produção, né? Correria. Coisa boa essa correria, gente. Eu amo. Eu amo essa correria, sabe? Já tava sentindo falta do sábado corrido. E domingo também, né? Porque amanhã também tem encomenda. Amanhã, segunda, terça. E eu vou gravar pra vocês a rotina de hoje. Então, bora trabalhar comigo. Agora é 1 da tarde, 1h30. E eu vou montar uma torta fria que eu tenho pra entregar às 4, junto com o centro de salgado. Ó, só pra mostrar pra vocês quanto que eu pago o pão na padaria. 9,84 esse pão aqui, ó. Que o marido compra já assim descascado, né? E, né, que eu tenho que colocar maionese ainda aqui, né? Que eu coloco frango e pepino e maionese, tá?
pra rechear a torta fria. E também a bandejinha, né, que às vezes a gente acaba esquecendo, porque uma coisa que eu não faço muito é essa torta fria. E às vezes a gente esquecia. Deixa eu falar pra vocês quanto que é essa bandejinha aqui. Ó, gente, é 5,25 essa bandejinha aqui, tá? A torta fria eu cobro R$80 e eu acho que ela tá barata. Eu acho que eu preciso ainda subir um pouquinho. Bora montar essa torta fria pra montar de uma vez essa encomenda. Monta, gente, e o número dessa bandeja é G65, tá? Que eu não falei pra vocês, ó. E a minha torta, gente, não é muito decorada, né? Mas o importante é que ela tá boa, sabe? O importante é que ela tá gostosa. Vou colocar gelar agora, vou almoçar e depois vou montar os salgados da encomenda. Gente, 2 da tarde e eu tenho uns 15 minutinhos pra eu almoçar, pra depois fazer a encomenda. Bora lá. É, vai brincar, vai. Almoço, dando continuidade a mais salgado, gente. Aí eu tava fazendo assadinhos de frango e de presunto e queijo, tá? Por uma encomenda que eu tinha de 100 de salgados, mais um bolo. Ah, não, mais um bolo não, mais uma torta fria, desculpa. O 100 salgado mais a torta fria, no caso, né? E aí a cliente escolheu 25 unidades de cada, 25 pastelzinho assado de frango, 25 de presunto e queijo, 25 coxinha e 25 risoles, tá, gente? E que é assim, né? Eu dou essa opção do cliente escolher 4 variedades que eu envio a tabela, tá? E para quem não sabe, o centro do meu salgado é R$130. Eu gosto de compartilhar, gente, os valores com vocês. Porque eu também gosto quando eu vejo o conteúdo de outras pessoas e as pessoas compartilham o valor que cobra cada encomenda, cada coisa que ela está fazendo, sabe? Então eu acho interessante e por isso eu compartilho também com vocês. Tudo que eu penso assim que eu acho legal, eu venho aqui e também compartilho, sabe, com vocês. E é isso. Colocando um pouco de louça de molho aqui e colocando louça pra lavar, né, gente? A gente vai só socando louça aqui, colocando louça aqui na pia. E aí tu vai montar um bolo, tu vai lavar um morango, tá lotado de louça e tu não consegue acessar a pia agora. Vou colocar a louça pra lavar aqui e vou lavar esse morango, botar umas panelas tudo de molho aqui pra depois, né, pegar e lavar. Que agora o Alexandre vai fritar os salgados e eu vou fazer esses bolos. Bom, gente, depois que eu botei a louça para lavar, fui fazer o bolo de uma outra encomenda, que essa encomenda aí tinha um cento de salgados congelado, mais esse bolinho de 10 fatias com recheio de morango com nata, chantilly de nata, chantilly de chocolate com pedaços de chocolate e creme de leite condensado, tá? Esse creme aí foi em todos os bolos desse dia, então eu fiz uma panela de creme que deu para todos, pro bolo grande, para esse bolo, e tinha um outro bolo de 15 fatias, né? Que eu já tinha montado ali antes desse, né, gente? E assim, né? Monta uma coisa, faz outra, eu faço uma parte, o marido faz outra parte. E a Helena sempre acaba ficando com os manos pra gente fazer junto, né, gente? A gente fala pra eles, ó, cuida da Helena, porque se a gente terminar fica mais fácil. A família, ela precisa ser unida pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então a gente sempre fala pra eles, sabe? É claro que a gente tenta, né, não deixar sempre ela com eles, porque eles também precisam aproveitar o final de semana deles. Mas quando dá, assim, uma correriazinha ali, né, que é alguns horários, né, na maior parte do tempo o Alexandre fica com ela. Mas se tiver que ficar ali 1 ou 2 horas, eles assumem ali e ficam com a maninha, sabe, gente? Ai, tu vai ter que pegar a nata, eu devia ter pedido as natas pra te pegar ali, só que eu lembrava. Não peguei já? Eu peguei pros de hoje. Ah, só pro hoje. Aí eu tenho que pegar pro de amanhã, no caso, né? Mas amanhã é quantas natas? Amanhã é uma ou 2 natas, uma coisa assim.
encomenda pronta, finalizada. Ó, coxinha, risoles, assadinho de frango que eu fiz na hora, assadinho de presunto e queijo e a torta fria. E esse pedido aqui ficou no valor de, vamos ver, 130 mais 80 mais 10 da entrega, 120 com a entrega, tá, gente? 122, aliás. Aqui vocês até me perguntam pra mim sobre entrega e a gente entrega, a gente cobra a taxa, né, da entrega, assim, um valor, né, do gasto que a gente vai ter pra entregar, no caso, tá? E é isso. Mais um bolinho finalizado. Falta só mais um pra eu cobrir. Esse daqui é o bolo de 15 fatias, tá, gente? E o valor dele é R$115, tá? Com cobertura glacê. Vocês, desinformei. Agora eu vou cobrir ele com chantilly, tá? A cliente não pediu, ela na verdade só me encomendou, sabe? Eu queria fazer no glacê, mas eu prefiro fazer no chantilly, que já tá mais à mão, assim. Então, vou cobrar o mesmo valor que eu cobrei, né? Como se fosse com glacê. Mas vou cobrir ele com chantilly, porque tá mais à mão pra mim terminar. Ainda bem que eu fiz no chantilly esse, porque, né, como ele é... O bolo de 10 fatias, ele é alto, sabe, gente? Naquela forma ele fica alto. E não ficou muito tempo até gelando, porque é bom quando ele fica gelando bastante, né? Ele tá geladinho, mas não ficou bastante tempo, né? Aí ele no glacê ele fica, sabe, meio que balançando assim, sabe? Meio que derretendo, parece. E aqui ele ficou super firme, sabe? E aí esse daqui vai com mais um cento de risoles congelados que eu já vou deixar prontinho. Esse é o pedido da cliente, ó. E aí tem mais 2 pacotes, né, de salgados, que dá um cento, tá? E essa encomenda aqui, gente, ficou no valor de R$185, tá? O bolo é 85, os salgados 90, mais 10 da entrega, tá? Tudo risoles, ela pediu tudo risoles. Hoje o Alexandre teve... Quantas entregas? Vai ter 3 entregas. Não, 2 entregas. Uma ele foi levar, né, os salgados e a torta fria. Nessa, o bolo e os salgados. E, gente, eu ofereço entrega, mas assim, ó, vocês até me perguntam, Tati, como funciona a entrega? Né, eu tenho entrega, gente, central e perto da minha casa, que é aqui no bairro Camobi. Não entrego, assim, em lugares muito longe, sabe, gente? É mais aqui perto, porque leva muito tempo pro Alexandre se deslocar, levar, sabe? Então, eu deixo pro cliente buscar. E eu também não terceirizo, gente, a entrega para outras pessoas, né? Eu não ofereço esse serviço, eu mando por Uber, não. Só se for por conta da pessoa. Porque eu não sei, gente, como vai chegar um bolo. Eu não sei, sabe? Pode ser que chegue legal, tudo certinho, entende? Mas eu não sou acostumada. Então, né, eu falo pra pessoa que daí, no caso, ela vem buscar, né? Ou ela que, no caso, ela que mande um Uber por conta dela, entende? Então, e aí aqui perto, assim, é R$10, centro é R$15, e como eu falei, é o custo do que a gente vai gastar. Não é pra gente ganhar nada em cima, é só o custo do que a gente gasta, entende? E é isso, gente. Então, hoje, meus pedidos de hoje foram finalizados. De produção. E olha como é que se encontra a pessoa. Estamos aqui pintando, gente, ó. Estamos pintando aqui, ó. Enquanto o More, o marido, foi lá no mercado, lá no Atacadão, comprar umas coisas que faltaram para as encomendas, né? Tamo aqui, eu e as minhas meninas aí, ó. Oi. Dá oi, Helena. Dá oi aqui, pessoal. Tchau. Oi, tchau. Oi, Deixa eu pessoal. por aqui. Agora são quase 6 da manhã. E olha o café da pessoa. O marido diz que é um almoço. Mas aqui tem 2 ovos, uma banana e um pãozinho cacetinho. E um copão de café, gente. Gente, outro dia por aqui. E ontem eu terminei as encomendas, né? Fui deitar com a Helena. Aí vocês nem acreditam, né? Tava eu deitada com a Helena. O marido foi levar aquele bolinho, o último que eu fiz. E quando tava deitada lá, daí quando veio ele mandou mensagem. O bolo tá caindo, ele disse pra mim. Tá caindo da forma, da bandeja. Aí ele disse, o que eu faço? E eu traço pra casa, não tem o que fazer, né, gente? Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês.
Aí o bolo tava caindo pro lado, né? Ainda que eu falei pra você sobre entrega ainda, né, gente? Mas eu acredito que aquele bolo, ele não gelou o suficiente, sabe? E esse bolinho de 10 fatias, ele é alto, né? Então ele tem que dar uma boa gelada, né? Pra eu poder enviar pro cliente. E aí foi mais erro meu mesmo do que da entrega do marido. Aí, gente, eu fui arrumei e consegui consertar o bolo, né? Coloquei pro lado ali tudo. Daí fomos lá fui com ele levar o bolo daí, né? Pra ele não ir tripidando no carro. Aí chego lá, a cliente pega o bolo de qualquer jeito também, gente. O bolo já tava ali todo, né? Já tinha sido arrumado e a cliente tava conversando que ela não me conhecia, né? Pessoalmente, e como eu tive que levar o bolo, ela me viu daí, bem querida comigo. E aí a cliente assim com o bolo deitado assim, eu só olhando aquele bolo assim caindo pro lado, eu, ai meu Deus. Eu disse, o bolo tá caindo assim, né? Porque ela tava com a bandejinha deitada pegando os congelados, né? E aí deu mais uma entortada, mas aí entortou lá, sabe? Olha, tem dias, gente. Não pensa que é só aí que acontece essas coisas, porque aqui acontece também. Tô aqui, né, gente, arrumando uma encomenda de um cento e um bolo agora pra tarde, nada, agora pra de manhã, sabe? Agora pra de manhã, gente, e tem o bolo, né, como eu mostrei, tá montado, tô fazendo os salgados dela, já fiz os salgados dela, vou colocar na caixa. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu banheiro, que eu, né, tinha mostrado nos vídeos, ele ficou pronto, né? E eu gravei um takezinho esses dias dele ali pra mostrar pra vocês como ele ficou, tá? E eu vou deixar aqui na tela, depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E, gente, esse foi o resultado do nosso banheiro. Eu tô amando, gente, tá? Tem algumas coisinhas que ainda faltam, né? O marido colocou o balcãozinho, tá? Faltam trocar os vidros da janelinha, que ainda não conseguimos, não deu tempo, na verdade, gente, porque é tanta coisa pra gente fazer, né? E foi a semana passada que ele terminou esse banheiro. Eu comprei essa cortina na Shopee, mas eu pretendo trocar ela, colocar um box de vidro, porque vai ficar muito lindo com box de vidro, sabe? E ele fez do zero, gente. Ele fez tudo com vídeos do YouTube. Não vai pensar que o marido sabe fazer, assim, sabe, deconstrução, porque não. Foi tudo aprendendo, olhando vídeo, sabe? E me ficou lindo, gente. Tá todo mundo amando o trabalho do marido, né? Pensa, olha só que lindo. Gente, gostaram do banheiro? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se tu chegou até aqui nesse vídeo. E sabe, gente, esse final de semana foi bem corrido, né? Eu falei no último vídeo que as encomendas voltaram. Vou colocar aqui fritar os salgados. E graças a Deus, né, gente, as encomendas estão voltando. E sabe, assim, ó, por mais cansativo que foi, eu decidi só agradecer a Deus, sabe, gente? Agradeci muito por estar um final de semana cheio, os meus clientes voltando, sabe, gente? Tem clientes que deixaram de comprar de mim há algum tempo, né? Porque como eu lembro que eu subi os preços e muitos clientes que compravam o bolo pediu a lista, pediu um bolo pro final de semana, mandava a lista, não encomendava. E esses mesmos clientes estão voltando, sabe? Um monte de clientes que não compravam mais voltaram. E isso é muito bom, gente, pro negócio, sabe? Eu fico feliz desses clientes voltarem, né? Essa é a intenção, né? Sempre dar o melhor, sempre colocar ingredientes bons, cobrar o preço justo, porque as pessoas acabam, gente, indo aí fora, comprando até de outras pessoas e elas voltam para nós. Então, quando a gente mostra valor no nosso produto, né? Não abaixa o preço só porque tu precisa, né, daquela venda, porque acaba, né, a gente perdendo, né, gente? Acaba que vai voltar, sabe? Volta ou vem novos clientes e é isso que, né, tá acontecendo, graças a Deus, gente. E eu mesmo assim, olha que foi corrido, né, passei uns dias com sono, muito sono, porque a Helena, gente, eu acho que ela tá num pico de crescimento, num pico de desenvolvimento que ela tem acho que todas as crianças têm. E ela tá assim, às noites, mal dormida, e a gente acorda com sono, né, porque não dorme bem à noite. O marido hoje ela acordou às 4, gente, e não dormiu recém, que agora é quase 9 horas que ela foi dormir, né? E o marido tinha ficado até as 2 limpando aqui, teve que ficar cuidando dela aqui. E louco de sono, mas, né, faz parte, né? Nenê, criança é assim, né, gente?
E aí, quase encomenda, a gente acaba ficando cansado, mas, gente, eu só agradeci, sabe? O marido também falou, nós conversando assim, nossa, que saudade dessa correria, né? A gente falou, que saudade, né? Mesmo sabendo que a gente tem que ir ali no atacadão, que ele tem que ir no atacadão de noite, mesmo sabendo que, né, passa pra lá e pra cá nas entregas, enfim, gente, é correria mesmo, é gratidão mesmo. E porque é isso, gente, que nos dá a vida que a gente tem hoje, né? É por isso que a gente consegue manter uma casa, manter, né, dar coisas boas pros filhos, realizar sonhos, gente. Pra mim esse banheiro foi um sonho, sabe? É um sonho pra mim realizado, poder reformar, né, poder deixar do jeito que a gente gostaria. E ainda tem muito mais coisas que eu quero fazer, sabe? E é só trabalhando aqui, né, gente? Vou encerrar esse vídeo, né? Vou terminar essa encomenda. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Deixa um like e até o próximo. Um beijão!